capítulo de número 2 do livro de Gênesis, versículos 4, e eu quero ler até o versículo de número 17 juntamente com você. Nós vamos usar o telão, eu leio o versículo 4, vocês leiam o 5, e assim nós vamos até o versículo de número 17. Aí, Daniel. Capítulo de número 2, do versículo 4 ao versículo de número 17. Está escrito assim: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro desta terra é bom, e ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio era Idequel. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Versículo 17, vamos até esse versículo 17, mas eu quero ler esse último versículo, ou melhor, coloca o 16 por gentileza, Aloí, para nós lermos juntos o 16 e o 17, que diz assim, vamos lá no 3, 1, 2, 3... E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, e em seguida nós já vamos para a palavra do Senhor. Nosso companheiro pastor Manuel Fernandes orando ao Senhor nesse instante. A paz do Senhor para a igreja. Levantando as nossas mãos para o céu. Querido Deus eterno e bondoso Pai que está no céu, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa hora, nesse instante, para juntos louvar, adorar, glorificar e exaltar ao Senhor, e aprender mais da palavra do Senhor. Ser com teu Filho, ó Deus, que estará ministrando a tua palavra nos nossos corações, dê graça a Ele, e permite que cada um de nós que se encontramos reunidos nesse instante, venhamos sentir algo da parte de Deus,
através da mediação do Teu Espírito Santo. Assim nós oramos, agradecido e confiado no Teu poder, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, meus irmãos. Nós vamos para a palavra de Deus, compartilhar por alguns minutos, não sei por quantos minutos. Os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, né, pelo YouTube, pelo Facebook, os irmãos compartilhem por aí, mandam nos seus grupos aí da sua família, do seu familiar. É só você ir aí no seu grupo do WhatsApp, o pessoal manda tanta coisa, né, tanto videozinho, tanto... Compartilha aí, vai no cola, dá firma aí que você sabe onde que é que faz, e já sabe, e aí você manda para o seu grupo familiar ou na sua página do Facebook, né? Tanto do Zap como do Facebook. Aí um número maior de pessoas estarão assistindo e participando do culto esta noite. Nós temos recebido muitos testemunhos, irmãos, de pessoas que têm sido tremendamente edificados com as mensagens. A mensagem que eu preguei terça-feira passada aqui, que eu preguei sobre sepultado sem honra, o que nós estamos deixando, marcas ou manchas. Hoje eu recebi uma mensagem de um amigo, o cantor Josué Dias. Ele disse: pastor Janda, não faz isso não, por favor, abençoa um número maior de pessoas, publique essa mensagem, mais pessoas precisam ouvir, né? Então, outras pessoas poderão compartilhar da palavra do Senhor. Você pode ter certeza que você fazendo isso não é o pastor Jânio querendo ficar mais conhecido, senão que outras pessoas sejam edificadas com a palavra, porque eu creio no poder da palavra de Deus. Meus irmãos, eu li esse texto muito conhecido do livro de Gênesis, capítulo de número 2, que fala sobre a criação do homem, a criação do jardim do Éden, a criação quando o Senhor do jardim saía 4 braços e 4 rios. Dentro desses rios tinha o rio Tigre, o rio Eufrates, da região chamada da Mesopotâmia, onde nós temos ali hoje o Iraque, o Kuwait, lá no Oriente Médio, né? No Oriente Médio, aquela região lá. Onde estava também, né, o Jardim do Éden, que dava esse braço, e depois, posteriormente, naquela região, foi a região onde foi construída a Babilônia também, a sede do Império da Babilônia, e depois o Império Medo-Persa. E eu li esse texto aqui, meus irmãos, porque a palavra que o Senhor me deu no sábado de manhã, o tema é cuidado com os limites. O tema é cuidado com os limites. O que o senhor quer dizer com isso, pastor Jander? O que é limite? Limite, meus irmãos, é uma linha que determina uma extensão de um espaço ou que separa 2 extensões. Eu posso dizer que limite é um ponto extremo onde não se pode ou não se deve ultrapassar. O limite eu poderia dizer que é como se fosse uma fronteira, como se fosse uma fronteira. Eu estou dando essa introdução, meus irmãos, porque no livro de Gênesis, ou melhor, no livro de Gênesis, capítulo de número 2, o Senhor Deus, Ele fez um jardim, e Ele fez esse jardim para colocar quem? O casal que Ele acabava de criar. E eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, e a resposta eu sei qual é, e vocês vão dizer a resposta, que a resposta é sim. Esse jardim que o Senhor Deus fez, Ele fez para Adão? Fez para Eva? Tudo que tinha nesse jardim, Elias, fecha essa porta um pouquinho, para ajudar sair menos ar daqui de dentro. Olha para cá. Esse jardim que o Senhor Deus fez, Ele fez pensando em quê? Na felicidade de Adão. Tudo eles deveriam, ou melhor, eles tinham o direito de ir e virem e comer e desfrutarem. Tudo que Deus havia feito para eles. Só os 2, sem pecado, pureza, tudo certinho.
Porém, a certa altura do texto, no versículo 16 e o versículo 17, a Bíblia diz que o Senhor Deus falou: olha, Adão, você pode comer de tudo que está aí, mas desta árvore que está aqui, no meio do jardim, esta vocês não vão tocar. Com esta ordem, o que Deus estava estabelecendo? O Senhor Deus estava dizendo para Adão: você foi feito à minha imagem e à minha semelhança, você tem muitos privilégios, mas eu quero te ensinar que na vida você vai ter que possuir limites. O ser humano, ele é um ser limitado. Eu queria começar dizendo que limites em relação a Deus não existe. Por exemplo, Deus é ilimitado em relação ao espaço. O espaço. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Crônicas, quando Salomão estava consagrando o templo ao Senhor, Salomão disse: Senhor, eu estou construindo esta casa aqui, mas isso aqui, Senhor, para o Senhor não é nada, porque o Senhor, a tua presença, a tua grandeza, enche o céu e enche a terra. Então esta casa que eu estou construindo aqui não é nada, porque Deus, ele é ilimitado em relação ao espaço. O Senhor Deus também, ele é ilimitado em relação ao tempo. Deus é atemporal. Eu conto dia, eu conto hora, eu conto minuto, eu conto segundos. Eu conto anos, eu tenho limites em relação ao tempo, à idade. Chega a hora que o ser humano é limitado em relação ao tempo. Deus é atemporal. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e e 1000 anos é semelhante ao dia de ontem que passou. Porque Deus não tem limites em relação ao tempo. Deus é atemporal. Um dos atributos de Deus é que ele é eterno. E a eternidade de Deus, ela tem a ver, o homem também é eterno, em relação à sua alma e o seu espírito, nunca vai morrer. Os anjos também são eternos, mas eles são eternos a partir do momento que foram criados. Agora, o nosso Deus, ele é eterno, tanto para o passado como para o futuro, porque um dos nomes dele é Pai da Eternidade. Alguém já está entendendo alguma coisa aí? Então, em relação ao tempo, Deus não tem problema. Em relação ao espaço, em relação às realizações do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor está no seu trono e faz tudo quanto ele apraz, ou lhe apraz. Isto quer dizer, tudo que Deus quiser fazer, ele faz. Eu vou repetir, tudo que Deus quiser fazer, ele faz. Você já viu alguém nariz empinado dizer: eu quero ver? Se Deus quiser fazer, você vai ver. É por isso que Jó disse, o Aloí coloca para mim Jó capítulo 42, o versículo 1, e nós vamos ver, e em relação a isso, há um servo do Senhor, que nós estamos estudando a lição da escola dominical, que ele fez uma declaração. Então respondeu Jó ao Senhor, versículo de número 2 agora: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Isto quer dizer que quando a mão do Senhor está estendida, ninguém pode fazer isso com ela para voltar a mão dele para trás. Eu vou repetir: se a mão de Deus estender para castigar alguém, não adianta querer poupar, porque Deus vai tratar segundo a sua ordem. Mas se Deus também estender a mão para abençoar, não tem diabo para roubar a bênção de crente não, porque tudo quanto Deus quiser fazer, ele faz. Mas o Senhor também, ele é ilimitado em relação à natureza que ele criou. Você lembra de Mateus capítulo de número 14?
os discípulos estão dentro do barco e Jesus está no monte. Quando Jesus lá no monte, porque ele é onipresente, como Deus, onipresente, lá no monte, ele sabe o que está acontecendo com os seus discípulos. Só que os discípulos já estão em alto mar. E Jesus está no monte. Jesus desce no monte e vai encontrar com seus discípulos. Onde os seus discípulos estão, pastor Jander? Os discípulos de Jesus estão em alto mar. O que está acontecendo com eles? Tem uma tempestade. Como é que Jesus faz para encontrar então lá com os discípulos que estão em alto mar? Jesus simplesmente vai para a praia e começa a entrar dentro da água. Mas ele não tem barco, mas ele não precisa de barco, porque ele está acima da natureza, como Deus. Se eu soltar esse lenço que está no meu bolso aqui, ele vai cair em cima deste púlpito, que isso aqui chama uma lei da gravidade. Tudo que você solta, a terra atrai tudo aquilo que você solta. Isso é lei da gravidade. Mas como o nosso Deus, ele está acima da natureza, do poder de tudo, ele é ilimitado, ele flutuava sobre a água. Eu vou falar de novo, porque ele caminhava assim em cima da água. Porque ele está acima da natureza. Agora o Aloí vai colocar para mim Salmo de número 104, porque eu vou provar para você como é que Deus é ilimitado em relação à natureza. Eu estou dando essa introdução para mostrar para vocês que quem tem limites é o homem. E eu vou mostrar alguns limites aqui que Deus estabeleceu. Ok? Um pouquinho diferente do que eu preguei no sábado. Porque sábado era um remédio, outro é outro, hoje já é outra dose. Outra é outra dose. Então vamos lá. Bendizo a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Verso 2: ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. 3: põe nas águas, põe nas águas as vigas das suas câmaras. Faz das nuvens o seu carro, anda por cima das asas do vento. Não, irmão, só não dá glória quem não entende a Bíblia. Quem entende, glorifica. Vai lá, versículo 4. Fez dos seus anjos espíritos e dos seus ministros um fogo abrasador. Agora olha o 5. Lançou os fundamentos da terra e ela não vacilará em tempo algum. Presta atenção. A terra, a gente achava que é a terra que gira, né? Mas não é verdade. A gente achava que era, mas é o sol. Tem o traslação e rotação, não é verdade? Roda assim e ao mesmo tempo, além dela girar, ela faz esse processo aqui. Só que é o seguinte, tem os outros planetas tudo à volta, mas o Senhor está sustentando esta terra, porque está escrito que ela não vacilará em tempo algum. Deus está sustentando a terra, flutuando nesse grande planeta, nesse grande espaço que Ele criou. Tem uma meia dúzia de mãos já levantada adorando a Deus. Agora, olha o versículo de número 6. Tu cobriste a terra com um abismo, como um vestido. As águas estavam sobre os montes. As águas cobriam tudo, era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então, as águas cobriam todos os montes, até o Everest, 8.852 metros, a terra cobria. Vocês estão entendendo que eu estou exaltando o nome do Senhor através da sua grandeza, sim ou não? Dizendo que Ele é um Deus ilimitado. Eu sei que pode ser que tem gente cansada aqui esta noite, talvez eu esteja um pouquinho mais do que você, mas vai ficando firme aí para você receber essa palavra. Olha agora o versículo de número 4. Era tudo terra, ou melhor, versículo 7. Era tudo água sobre a terra, mas a tua repreensão fugiram, as águas fugiram, e a voz do trovão, do teu trovão, se apressaram. Agora olha o 8. Aleluia. Subiram aos montes, desceram aos vales e até o lugar para elas fundaste. Espera aí, está falando das águas. Agora coloca o versículo de número 9 para você dar um glória. Termo, não tem uma outra tradução que diz limite, Aloir? Vê se você acha que eu quero é a palavra limite. Estabeleceste um limite para as águas.
Não, vou falar de novo. Estabeleceste um limite para as águas, para que nunca mais cobrisse a terra. Quem já foi no mar aqui, não precisa falar que é para tomar banho não. Quem já foi no mar e já viu, a água vem cá na beira, na areia, não é verdade? E aquele mundo de água, não é verdade? Dá vontade de invadir a terra, a água, não dá? Só que ela vem, balança e volta lá para o seu leito, porque está escrito que o Senhor colocou um limite para a água, dizendo: água, você vem só até aqui, daqui para trás, não. Daqui para cá você não passa, porque eu coloquei limite sobre você aqui, porque senão a água invadiria a terra. Eita Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Eu não sou do estilo de pregador que fica falando: dá glória aí, irmão, porque Deus precisa de glória. Que Deus precisa de glória? Quem precisa glorificar o nome dele sou eu. Ele já tem glória em si mesmo suficiente. Quando eu o adoro, ele pode ficar feliz e me abençoar, mas ele não precisa da minha glorificação, porque ele já tem glória em si mesmo. Eu é que sou privilegiado, Marcos, de poder glorificar o nome dele. Além de glorificar, sentir a presença dele. Então, eu estou falando que ele colocou limites, mas ele não tem limite. Agora, em relação ao homem, o homem é limitado em relação ao espaço. O homem é limitado em relação ao tempo, né? A gente vive um tempo que Deus permite, mas chegou a hora, meu amigo. Entendeu? Não adianta, o tempo chega, porque nós somos limitados em relação ao tempo. Agora, nós somos limitados também, o Aloir vai colocar Atos 17, 26, nós somos limitados também em relação ao espaço. Deus estabeleceu o lugar para a gente morar, Deus estabeleceu o lugar para a gente viver. Olha o que Paulo, falando naquele grande discurso que ele fez lá em Atos capítulo 17, lá no Areópago, em Atenas, ele disse o seguinte: olha, gente, o Deus desconhecido que vocês adoram sem eu conhecer, volta lá no 24 para ver o 24, o Deus desconhecido, vê se é, o 23, olha o que Paulo diz: pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares, e um desses altares dizia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Olha o que Paulo fala: esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é exatamente o Deus que eu estou pregando sobre ele. Olha o que Paulo fala. Não, aleluia. Agora coloca o versículo 24, porque Paulo começa a descrever, Paulo começa a traçar o perfil desse Deus, pastor Gerson. E o que Paulo disse? O Deus desconhecido que vocês adoram sem conhecer, é o Deus que eu estou pregando conhecendo. E sabe quem ele é? Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Ele é o Deus que uma vez é Senhor do céu e é Senhor da terra. E tem um detalhe: ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele não mora em casinha com uma velhinha na beira da estrada. Ele não mora em altarzinho empoeirado perto de mata e de fonte de água. Ele não mora em altarzinho em templos de igrejas que acende uma vela 24 horas. Ele mora no trono no céu, e ele habita no coração da igreja, e habita no nosso coração. Tem alguém que pode adorar o nome dele aí? Mas vamos ver mais quem ele é. Aleluia. Ele não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade. Acho que vale a pena repetir, né?
Ele não precisa de coisa alguma, Ele dá vida e fôlego a tudo e Ele supre cada necessidade. Quantos já experimentaram isso? De Deus suprir sua necessidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora olha o 26. De um só Ele criou todas as nações da terra. Presta atenção. Então a doutrina que o homem veio do macaco, né? O ensino lá da ilha de Galápagos, que Charles Darwin disse que o homem veio de uma molécula, Paulo derruba aqui dizendo que de um Ele criou todas as nações da terra. Amém, irmão? Agora tem um detalhe. Tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Isto é, estabeleceu o limite para o homem. Meu amigo, não empurra com a barriga não, porque Deus tem um limite. Vou repetir, não tenta empurrar não, porque Deus tem um limite. Não pensa ultrapassar os limites de Deus, não. Vou fazer do jeito que eu quero, vou realizar do jeito que eu quero. Ninguém manda na minha vida, ninguém manda no meu nariz. Eu sou dono do meu nariz. Não é dono do seu nariz. Existe um Deus que controla todas as coisas. E se Ele quiser, você realiza. Se Ele não quiser, você não realiza. Tem uma cantora no Brasil, já contei várias vezes isso, aqui umas 3 vezes. Ela contou para nós, num culto lá na cidade de Araguari. Ela veio cantar na cidade de Ipatinga. E ela canta muito bem, tem uns hinos maravilhosos. Ela contou publicamente, eu posso falar quem é, Vanilda Bordieri. Alguém lembra algum hino dela que é conhecido, Marquinhos? Se você lembrar, você fala que o pessoal vai saber quem é. Ela canta uns hinos muito maravilhosos. Ela veio cantar em Ipatinga. Terminado o culto domingo à noite, sábado à noite, os irmãos que a convidaram disseram: Vanilda, amanhã a gente pode pegar você, que hora? 9 horas, 9h30. Ela falou: para quê? Para amanhã. É porque tem um culto lindo de manhã e você vai cantar de manhã. Ela falou: eu não canto de manhã não. Eu canto sábado à noite e domingo à noite. Eu não fui contratada para cantar sábado de manhã e domingo de manhã e noite. Mas, irmã Vanilda, é uma peça que um grupo vai apresentar, ensaiar o seu hino, maravilhoso. Vem. E ela contou que depois deles fazerem isso, irmãos, ela foi. Mas ela foi com um bico desse tamanho assim, entendeu? Ela foi com má vontade. E chegou lá. Quando ela chegou lá, a igreja lotada, fervendo de gente. E daí a pouco chegou a hora, deram a oportunidade para ela cantar. Era para ela cantar junto com um grupo de mudos e surdos, que faz com uma coisinha branca na mão, uma luvinha branca na mão, fazendo aquelas peças e louvando ao Senhor. Ela ia cantar e eles iam fazer só em libras. Passaram o microfone para ela. Ela com muita má vontade. Quando passaram o microfone para ela, que soltaram o playback, a voz dela não saiu. Ela ficou muda. Aí Deus disse para ela: não precisa cantar, eu tenho quem me adora. E aqueles mudos e surdos começaram a adorar com a mão em libras, e Deus mandou uma glória, um poder sobrenatural. Aleluia, eu estou sentindo Deus aqui, meus irmãos. Então, se você quiser, você adora. Se você não quiser, Deus não precisa da sua má vontade para adorar o nome dEle, porque Ele é adorado no céu e na terra. Oh, Santo, Santo. Se alguém quiser, cante. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Amém. Vou dar uns 30 segundos para você adorar, se você quiser.
Canta comigo, bem suave. Aleluia. Eu quero ouvir a voz da igreja, mesmo com máscara. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Isso, eu quero bem suave assim, vai. Aleluia. Santo, Santo. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Enquanto você adora, Ele cura a sua enfermidade. Enquanto você adora, Ele abre a porta que precisa ser aberta. Jesus disse: o Espírito Santo que eu vou mandar, Ele me glorificará. Mas muito bem, o homem tem limites e Deus estabeleceu esses limites. Vamos caminhar mais um pouquinho, já estamos falando há praticamente 30 minutos. O que eu gostaria de dizer para os irmãos agora, que o Senhor, Ele estabeleceu limites, não só para o homem, mas estabeleceu limites para Satanás. Você sabia disso? Que até o diabo está sobre o limite de Satanás? Sim ou não? Como é que o senhor prova isso? Lembra do caso de Jó? Lembra do Jó? Lembra? Como é que foi o assunto? Você pode tocar em tudo que ele tem, menos na vida. Isso quer dizer que há um limite de ação de Satanás. Não tenha medo, porque maior é o que está com você do que o que está lá fora. O teu Deus é maior, o teu Deus é maior. O Satanás só vai agir dentro de um limite que o Senhor permitir. Isso me dá uma alegria, isso me dá um gozo. Quando o Senhor estabelece agora limites, irmãos, para o homem, nós precisamos entender, é o caso de Adão. Adão, você não vai poder chegar nessa árvore e tocar nessa árvore. Satanás ouviu a conversa e você conhece a história. Eles foram expulsos do jardim, e quando eu tenho Gênesis aí, o Aloy, Gênesis capítulo de número 2, olha o que aconteceu, capítulo de número 3, melhor dizendo, 3, o versículo de número 24, Gênesis 3, 24. Já que o Senhor colocou limites, o homem não obedeceu, o que está escrito? Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden, com uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. A primeira vez, Adão, você desobedeceu e tocou no lugar que você não podia tocar, ok? Mas agora eu quero ver você tocar. Tem um querubim aqui.
Tem querubins aqui com espada inflamada, aleluia, flamejante, para guardar. E eu quero ver você mudar um passo além daquilo que eu estabeleci. Oh glória, oh glória, oh irmão, meus irmãos, aleluia, aleluia, aleluia. Eu acho que eu não vou forçar o texto, mas eu gostaria de dizer: a igreja, ela é um jardim fechado, onde o pecado não pode entrar. Jardim fechado és tu, Cantares de Salomão está escrito. Jardim fechado és tu. Nós, como líderes, como pastores, somos desafiados a cada dia por gente que não tem compromisso, rebeldes, e quer que a gente engole os costumes deles lá no mundo, o jeito de vestir deles lá no mundo, o jeito deles se comportarem lá no mundo, o jeito deles agirem lá no mundo, e eles querem empurrar e fazer a gente descer goela abaixo, os costumes e a maneira deles agir lá fora. Ei, alto lá, aqui ainda tem querubim com espada inflamada, ainda tem pastor com a palavra de Deus para dizer que pecado lá, igreja aqui. Meu Deus do céu. Há uma linha divisória, irmãos. A igreja é um jardim fechado. Pastor, e aquilo que o senhor não vê? Aquilo que eu não vejo é Deus que tira. Aquilo que eu não vejo é Deus que tira, porque quem usa de engano não fica dentro da casa do Senhor. Quem usa de engano não fica dentro da casa do Senhor. Paz do Senhor, irmão Pedro. Pai do Senhor, irmão Ananias. Tudo bem? Tudo bem. Vendi a propriedade, vim trazer aqui, ó, a metade, está tudo direitinho, viu? Tudo controladinho. Aqui, viu, irmão Pedro? Pedro deu uma olhada para ele assim, cheinho do Espírito Santo até na tampa. Ele falou: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração, rapaz? Para você mentir contra o Espírito Santo? Você não mentiu contra o homem, você mentiu contra Deus. Caiu duro. Umas 3 horas depois aparece a Safira. Pai do Senhor, irmão Pedro. Pai do Senhor, mãe Safira, tudo bem? Tudo bem, eu vim trazer aqui, ó, a outra parte, né? O meu marido já deve ter trazido para o senhor aí, né? Já está tudo certinho, eu vim trazer a outra parte aqui. O Pedro falou assim, ó, na porta aí estão os pés de quem carregou teu marido e vai carregar você. Tuf. É que o pastor está tolerando, irmão, tem coisa que eu não sei, é Deus que trata. Aguarda que vai aparecer alguém para carregar quem vai cair duro, porque aqui não é o pastor, aqui é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Tecamari, Oxéria, Onemandere Ramassúria. O pastor não vê, mas Deus vê. O homem não vê, mas Deus vê. Então, Deus coloca limites. Aí agora, eu vou dizer para os irmãos sobre limites estabelecidos por Deus em algumas situações além de Adão e Eva. Por exemplo, o caso de Moisés. O Senhor falou: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Moisés pediu a primeira vez, o Senhor disse não. Pediu a segunda vez, o Senhor também disse não. Da terceira vez, sabe o que o Senhor falou com ele? Moisés, eu queria que você não tocasse nesse assunto comigo mais não. Mas espera aí. Não, eu vou falar, irmãos, vou falar tudo. Mas espera aí. É Moisés que está conversando com Deus. O Moisés tem 40 anos de deserto, meu amigo. O deserto, o Moisés é 40 dias no monte, 2 vezes vendo a face do Senhor. O Moisés viu a identificação, via a sarça arder. É um Moisés que dedicou a vida e o ministério. Ele tem moral diante de Deus para fazer Deus obedecer a sua voz. Não, Senhor. Tem coisa que Deus pôs o limite e disse: Moisés, não toca no assunto. Mas eu tenho 40 anos de casa, pega esses 40 anos de casa, põe na sua bolsa e obedece o que eu estou te dizendo, Moisés. Você não vai pisar na terra prometida e acabou.
mas tem que engolir porque eu tenho quantos anos aqui? O que é? Quantos anos, como assim? Eu já dei tanto para a igreja. Que deu tanto para a igreja? Deus não, ninguém compra Deus não, irmão. Deus é Senhor, Deus tem limite. O que ele falou acabou. Moisés não toca mais no assunto e acabou. Meu Deus do céu. Que camacha. Esse lugar está tomado pela graça de Deus, meus irmãos. Deus estabeleceu limites. Agora você quer ver uma outra situação de gente que entendeu que tinha um limite? José. José vai para o Egito, e eu estava vendo agora à tarde. José vai para o Egito, e lá ele vai morar na casa de Potifar. Você conhece a história. Você conhece a história. Lá na casa de Potifar, diz a Bíblia, irmãos, que o Potifar não sabia de nada que ele tinha em casa. Quem sabia era José. José comandava tudo. E eu estava vendo agora à tarde, no livro de Gênesis, capítulo de número 39, o versículo, Aloí, que diz assim, que por vários dias a mulher de Potifar insistiu com José. Irmão, José era um cara bonito, um cara jovem, um cara bonito. Um hebreu, um judeu. Um cara bonito. A mulher do Potifar, muito bem vestida, muito bem cheirosa, muito cheirosa, muito bem arrumada. E diz a Bíblia que esta mulher insistiu com esse homem vários dias, com José. E ela falou, José, deita comigo, deita comigo, deita comigo. E o Potifar está para lá, para o palácio, está viajando, e ele dentro de casa tomando conta de tudo. Quando ela insistiu com ele, versículo 39, 10, a mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar com ela. Sabe por quê? José, olha para cá, conhecia os seus limites. Ele disse, olha mulher, tudo que o meu patrão tem aqui, ele entregou na minha mão, menos você. Ô irmão, ô irmã, você que tem amigos, casais, amigos, não fica com esse negócio de visitação todo dia, 2, 3 vezes por semana em casa, visitando, abrindo geladeira de casa do outro, tomando intimidade, e não, põe um limite nesse troço. Você só entra dentro do quarto de alguém se o marido te chamar e se ele estiver presente. Só entra para visitar alguém, obreiro, se tiver sua mulher com você ou uma ou duas pessoas junto. Nós precisamos entender o nosso limite. Na porta da minha casa para dentro tem um limite. Na porta do meu quarto para dentro tem um limite. Está duro, mas está forte, mas é de Deus para nós. Existe um limite. E ele falou, tudo ele entregou na minha mão, menos você. Mas sabe o que ele falou? Eu não pecaria, não é só contra o Potifar, não. Eu não pecaria contra o meu Deus, porque quem tem compromisso com Deus conhece os seus limites. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós precisamos ter cuidado, limites. Eu dei carona numa senhora, eu não quero ser melhor do que ninguém, há muitos anos atrás, meu fitinho 147 ainda, tem muitos anos. De Caratinga, um senhor e uma senhora, uma moça e um rapaz em Caratinga, dei carona até Piedade. Quando chegou em Piedade, o moço falou, ô moço, o senhor para aqui que eu vou descer. Eu falei, tudo bem. E a jovem que estava com ele, falou, não, eu vou até Santo Antônio. Eu falei, filha, eu vou ter que deixar você aqui. E larguei ela no meio da rua, ela não entendeu nada. E vim embora sozinho. Pastor, o senhor não confia no senhor, não? Não, meu irmão, as pessoas olham a gente e falam, o pastor passou lá, o obreiro passou com uma mulher sozinha dentro do carro. A Bíblia diz que eu preciso fugir da aparência do mal. A Bíblia diz que eu preciso fugir da aparência do mal. E vou dizer para você, testosterona, esse trem, esse troço não é convertido, não. Não brinca com essas coisas, não. Com mensaginha em celular,
com videozinhos em celular, troca de mensagem, vigia com esse negócio. Existe um limite. Irmãos, está forte, mas eu tenho certeza que Deus está chamando a nossa atenção. E o José falou, não mexo não, não toco não. E fugiu, largou a capa para trás, mas saiu limpo. Perca, tá certo nisso? Perca o que for preciso, mas saia limpo. Deixa te chamar de frouxo, deixa te chamar de qualquer nome, mas não se manche. Esta mensagem tem endereço. Porque o diabo está de olho para te derrubar e depois vai te largar no chão e você esperneando para levantar, mas o preço será muito alto. E o José, irmãos, olha bem, o José conhecia esse negócio, não só nesse campo, mas aí quando eu estava anotando, eu anotei aqui, depois eu vou falar alguma coisa mais sobre o José. Eu achei que eu ia acabar 8h30, 8h35, mas já são 8h40. Pode mais um pouquinho, irmão? Hein? Mais um pouco? Então tá. Quando eu falei sobre José aqui, eu lembrei de alguns textos da Bíblia. O avisado vê o mal e... O que é, irmãos, que o versículo diz? O avisado vê o mal e foge. Mas o simples passa e sofre a pena. O que Paulo falou? Fugir de toda aparência do mal. O que Paulo falou com Timóteo? Fugir da prostituição. Agora deixa eu acrescentar alguma coisa. Cuidado com o limite naquilo que você fala. Cuidado com a murmuração. Cuidado com a maledicência. Porque existem casas de pessoas que na hora do almoço eles vão fazer um churrasco hoje de cantor. Vão fazer um churrasco hoje de pregador. Vão fazer um churrasco hoje de crente. Tosta as pessoas, maledicência. O crente lavado, remido no sangue do Cordeiro, ele sabe até onde ele pode falar, ele sabe os seus limites, o limite da sua língua, da sua boca. Amém, irmão? Eu não sei se é a máscara que atrapalha, mas a gente fica uns amém baixinho, né? Mas vamos lá. Uma outra coisa que eu queria dizer para você... É eu que estou sem máscara e estou no microfone, aí eu grito, né? Mas deixa eu falar. Uma coisa que me ensina sobre José, é que José não conhecia só o limite de Potifar, eu falei isso aqui. José também conhecia o limite da autoridade, até onde ele podia ir, sabia disso? Prova para mim, pastor Jander, eu vou provar. Quando José era governador do Egito, era o faraó e depois era quem? Isso, o pastor Gerson respondeu. Era faraó e depois era quem? José. Irmão, José chamava de salvador do mundo. Zafenate Paneia, salvador do mundo. Olha o nome, Zafenate Paneia, do egípcio, salvador do mundo. O camarada mandava em tudo, irmãos. Mandava em todo mundo, dava ordem para todo mundo. Só que em Gênesis capítulo 50, sabe quem morreu? O pai de José. Como é que chamava o pai de José? Jacó. Ok? José morreu. 40 dias para embalsamar, 70 dias para chorar a morte de José. 70 dias para chorar a morte de Jacó. O José queria enterrar o pai dele onde? Em Israel, na terra prometida, lá no sepulcro de Raquel. Era longe. Ele estava no Egito. E ele quer enterrar o seu pai na terra prometida. Jacó. Ele juntou uma turma e partiu para o sepultamento, sim ou não? Ele mandou um recado para Faraó e perguntou: Faraó, o senhor autoriza a gente ir lá na terra prometida enterrar o meu pai? Porque ele sabia os seus limites. Você pode ter autoridade, mas você precisa saber até que ponto esta autoridade vai. Que tipo de ordem, que tipo de comando você está dando? Alguém pode chegar perto do pastor Jander e falar: pastor, eu marquei uma reunião para dia tal. Eu falei: quem que marcou a reunião? Eu falei: mas que reunião que você marcou? Você pode até pensar em marcar uma reunião, mas você tem que comunicar com a liderança quem é que vai marcar a reunião e que dia que a reunião vai poder acontecer.
Porque existe o princípio de autoridade. Amém? Amém? Então eu vou marcar um culto para dia tal, uma reunião para dia tal. Liga para a sua autoridade e diz: eu posso marcar? Porque Deus colocou um limite, um princípio de autoridade. E quem não tem autorização não tem autoridade. Só tem autoridade quem tem autorização. Tem tanta coisa para falar aqui, mas eu preciso correr. Você quer ver um outro que não soube, não reconheceu o seu limite? Esse eu falei sábado. Sabe quem foi? Saul. Saul, Deus estava aborrecido com Saul. E o Samuel mandou Saul ir para um determinado lugar e falou com ele: ô Samuel, ô Saul, me espera que eu estou chegando lá. Só que o Samuel demorou. O que Samuel aconteceu com Samuel, irmão? Que eu falei? O Samuel fez o quê? O Samuel demorou a chegar. Ok? O que o Saul fez? Eu estou achando que esse Samuel não vem não. Que sacerdote irresponsável esse Samuel. Marca comigo e não vem. Marcou de vir dar uma palavra aqui, esse pastor, esse obreiro, até agora não chegou. Marcou de vir fazer esse batismo e não veio. Marcou essa reunião e não veio. Você quer saber de uma coisa? Pega as novilhas aí, o Saul, rei de Israel, e falou: eu mesmo vou oferecer o sacrifício, porque eu sou rei aqui em Israel. Daí um tempo que ele ofereceu o sacrifício, aparece lá o nosso sacerdote, o nosso profeta, Samuel, e vê aquela sangueira doida, aquele movimento. Ô Saul, o que aconteceu aí? Não, eu achei que o senhor não vinha, e eu mesmo ofereci sacrifício. O Samuel falou: ô Saul, ele era rei, ele não podia oferecer sacrifício, porque nós precisamos reconhecer o nosso lugar no reino de Deus. Tem alguém entendendo isso aqui, irmãos? Nós precisamos reconhecer o nosso lugar no reino de Deus. Rei não era para oferecer sacrifício, sacerdote sim. Quando ele viu que ele ofereceu sacrifício, sabe o que Samuel falou? Ô Saul, o Senhor acaba de te rejeitar, você não podia ter feito isso. E o Samuel virou as costas para ir embora. Quando ele virou as costas, o Saul agarrou na veste dele, o vestido dele rasgou, de Samuel. E o Senhor disse: assim como o meu vestir, minha veste rasgou, o Senhor rasga de você o reino. Oh, aleluia. Reconheça o seu lugar. Marcou um trabalho, o pastor marcou de ir, o líder marcou de ir, não chegou, não murmura não. É que esse pastor não marca, olha aí, até agora, eu mesmo vou fazer esse batismo, eu mesmo vou resolver isso aqui. Acalma. Talvez o pastor atrasou porque furou um pneu do carro, teve um problema, teve uma situação. 7h40, o culto já era para ter começado, o pastor não chegou. Você sabe se aconteceu alguma coisa? Pode ter acontecido. Acalma o seu coração, não assuma aquilo que não é da sua responsabilidade. Entenda o lugar que Deus te colocou. Sacerdote é sacerdote, rei é rei, juiz é juiz, profeta é profeta, pastor é pastor, líder. Não, é palavra de Deus para o nosso coração. Mas eu vou terminar. Tem muita coisa para falar, que eu queria ir para o Novo Testamento também. Mas eu vou falar mais uma situação do Antigo Testamento. Eu quero voltar lá no livro de Gênesis. Lá no livro de Gênesis. A Bíblia diz que Jacó tinha um filho que chamava Rúben. Esse moço, por nome Rúben, ele era um dos filhos de Jacó. E de repente o Jacó tinha uma concubina, uma mulher que não era a mãe de Rúben. Sabe o que esse Rúben fez? Subiu ao leito do seu pai, cometeu um incesto. Cometeu um pecado gravíssimo. Deitou com a mulher do pai, que não era sua mãe. Ultrapassou o limite, irmão? Sim ou não? Ultrapassou o limite, sim ou não? Chega a hora de Jacó morrer. Coloca para mim, Aloir, Gênesis 49. Jacó convoca os seus filhos e diz: eu vou abençoar os meus filhos porque eu vou morrer. Depois chamou Jacó seus filhos e disse:
Ajuntai-vos e anunciai-vos-ei o que há de acontecer nos dias vindouros. Versículo 2: ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Versículo 3: Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, porque ele era o primogênito, o primeiro filho, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Olha a posição desse camarada. Mas olha o versículo 4: mas você é impetuoso como a água. Deixa eu ficar nesse impetuoso aí. Você não tem domínio próprio. Você é como uma água no dia de um enchente, de uma cachoeira forte. Você sai invadindo os limites. Olha Deus falando, você sai empurrando tudo que está à frente, você não reconhece até onde você pode ir, e a Bíblia diz que o homem que não sabe conter o seu espírito, é como uma cidade que não tem muros. Meu Deus do céu, que palavra séria. Mas você é impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiu à minha cama. Meu Deus, é de arrepiar isso, hein? E se você abrir a sua Bíblia depois, lá no livro de Números, capítulo 16, você vai ver na genealogia de dois homens, Datã e Abirão. Um desses é descendente de Rúben. Se levantou contra Moisés, a terra engoliu e os matou. Que o Senhor nos ajude esta noite a entendermos os nossos limites. Até onde eu posso ir? O que é que eu posso falar? Onde eu posso pisar? Em que eu posso tocar? Em que eu posso ver? Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo se colocará do seu lado, dizendo: filha, filho, só até aqui. Daqui para frente não. Porque você é precioso aos meus olhos. Você tem valor para mim. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está neste lugar. Minha vida seja assim consagrada a Ti, Senhor. Esse deve ser o nosso comportamento, a nossa atitude. Eu poderia falar sobre mais limites, mas eu vou terminar. Eu poderia falar sobre Davi, que respeitou o limite da unção de Saul, não obstante ele já ter pecado. Mas eu poderia falar no Novo Testamento também, que o próprio apóstolo Paulo certa vez chamou um homem de parede branqueada, e disse: parede branqueada, Deus te ferirá. Alguém falou com Paulo: Paulo, você ousa dizer isso contra o sumo sacerdote? Ele disse: ó, perdão, eu não sabia que ele era um sumo sacerdote. Respeitou a autoridade do sacerdote, Paulo. Mas eu quero te animar, dizendo no final, que Deus também conhece o nosso limite, no sentido de que a sua prova só vai durar até o momento que ele entender que é o seu limite. Quando chegar o seu limite, ele vai dizer: vou colocar a mão nesta causa, vou resolver esse problema, porque daqui para frente não é com você, daqui para frente é comigo. Ô glória, eu preguei quarta-feira passada aqui numa manhã. A gente lamenta não ter gravado, né, irmãs? Não ter gravado, né, tia Neide? As irmãs que estavam aqui naquela manhã, tinha quase 30 irmãs aqui. Irmãos, tinha alguns irmãos também naquela manhã, e eu falei que o limite de Josafá chegou. Tinha amonitas, tinha midianitas, tinha gente de toda a Síria, todo mundo querendo invadir Jerusalém. Ele clamou, o Espírito do Senhor desceu sobre Jaziel, e o Senhor disse: ei, pode ficar calmo, que esta peleja não é de vocês, esta peleja é minha. Porque quando Deus chega no nosso limite, Deus interfere na nossa causa. Quando nós não temos mais condições, eu tenho certeza que Deus está falando aqui esta noite. Tem gente aqui dizendo: pastor, cheguei no meu limite. Pastor, cheguei no meu limite. Eu não tenho como fazer mais nada. Ei, eu tenho uma boa notícia para você esta noite. Quando chegar o seu limite, entra a ação sobrenatural de Deus. Quando chegar o limite do homem, entra a ação de Deus. Fica de pé comigo. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa
sempre tu por mim. Operar o seu amor. Cante forte comigo assim. A minha alma lava, Salvador. Ser Senhor tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa minha voz se faça ouvir. Cante forte assim. A minha alma lava, Salvador. Em que? No meu sangue, teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor tua, para sempre, sim. Sim, nós vamos continuar cantando esse louvor, mas nós vamos tirar a oferta. Mas eu queria fazer uma oração com você em pé. Não é o término, você não vai sair, falta 8:55. Eu queria que você só agradecesse a Deus por esta palavra. Pode agradecer em português, pode agradecer em línguas. Que o Senhor ajude a nós conhecermos os nossos limites. Eu queria que você prestasse atenção numa coisa que eu vou falar. Antes de você orar. Você sabia que nós, como líderes, precisamos saber o limite até onde Deus nos quer num determinado lugar? Porque às vezes a gente está na liderança de algo e o nosso limite chegou. E a gente precisa reconhecer que tem hora que tem que ser outro. É o que eu sempre oro e falo: Deus, eu estou aqui. Dia 4 de novembro vai fazer 10 anos, mas eu não quero ficar um dia mais do que o Senhor me quer aqui. Porque existe limite de tempo, de lugar. Tem o tempo de Moisés, tem o tempo de Josué. Tem o tempo de Saul, mas tem o tempo de Davi, tem o tempo de Salomão. Existe um tempo. E a gente precisa descobrir esse limite de Deus para a nossa vida. Pai, eu quero te adorar. Obrigado por esta palavra, Senhor. Ajude-nos a descobrirmos os nossos limites. O Senhor é ilimitado, mas nós temos os nossos limites. Continue conosco, Senhor, nos dando da tua graça. E ajude-nos a irmos somente até onde o Senhor quer que estejamos indo. Obrigado, no nome de Jesus.